Em 2010, a pesquisadora Amy Cuddy, da Harvard Business School, conduziu um experimento simples que produziu resultados que a comunidade científica ainda debate. Não porque os dados sejam fracos, mas porque as implicações elas são grandes demais para caber confortavelmente no modelo convencional de como o corpo e a mente se relacionam. A pesquisadora ela pediu aos participantes que assumissem durante 2 minutos uma postura de expansão, né? Ou seja, o peito aberto, né? E uma presença física assertiva. E então ela mediu os níveis hormonais antes e depois deles assumirem essa postura. E o resultado que ela verificou foi que a testosterona, né, que é um hormônio associado à confiança e à disposição para agir, ele subiu. O cortisol, que é o hormônio do estresse, ele caiu. Isso tudo em apenas 2 minutos e sem nenhuma intervenção cognitiva, sem nenhuma decisão consciente de se sentir diferente, apenas pela mudança na posição do corpo. O corpo mudou a química e a química mudou o estado. E o estado mudou o comportamento subsequente. Meu nome é Nathalie, eu sou doutora em Ciências da Vida. E o que esse experimento abre, junto, né, com décadas de pesquisa em psicologia incorporada, é uma via de acesso ao estado interno que a maioria das práticas de cocriação ignora completamente. Você não precisa sempre começar pela mente para mudar o estado. Você pode começar pelo corpo. O modelo que a maioria das pessoas tem sobre a relação entre corpo e mente é um modelo unidirecional. A mente decide e o corpo executa. Você pensa algo e o corpo responde. A neurociência das últimas décadas está mostrando que essa via ela tem 2 direções. O corpo envia sinais contínuos para o cérebro, através do nervo vago, né, através dos receptores interoceptivos, né, através do campo eletromagnético do coração, e que influenciam diretamente o estado emocional, a tomada de decisão e o que o sistema nervoso interpreta como possível ou impossível em qualquer momento dado. O neurocientista Antônio Damasio demonstrou isso de forma irrefutável. Pessoas com danos nas regiões cerebrais que processam sinais corporais, elas perdem a capacidade de tomar boas decisões, mesmo mantendo a inteligência analítica completamente intacta. O corpo não é o executor das decisões da mente, mas é um parceiro ativo na geração dessas decisões. E o que a pesquisa, né, de Cuddy acrescentou é que essa via ela funciona nos 2 sentidos de forma intencional. Assim como o estado emocional ele muda a postura ela muda o estado emocional. Existe um mecanismo específico por trás disso que vai além do experimento de Cuddy. O sistema nervoso autônomo ele usa constantemente informação proprioceptiva, ou seja, informação sobre a posição e o movimento, né, do corpo no espaço. E ele usa isso para avaliar o estado de segurança ou ameaça do ambiente. Então, um corpo, né, que ele está ali contraído, né, com os ombros curvados, com o peito, né, fechado, ocupando menos espaço do que o disponível, é uma postura universal em todos os mamíferos de ameaça percebida. Então, quando o sistema nervoso ele lê essa configuração corporal, ele interpreta como perigo. E aí ele ativa a resposta correspondente. O cortisol, a ativação da amígdala, o fechamento perceptivo. Já um corpo expandido, né, uma postura aberta, ereta, ocupando ali todo o espaço com presença, com alinhamento, ele está comunicando estabilidade. E essa é a configuração que o sistema nervoso lê como segurança. E segurança ativa o sistema parasimpático. E aí vai reduzir cortisol e abrir o campo perceptivo.
O sistema nervoso, ele não está avaliando se você conscientemente decidiu se sentir seguro, mas ele está lendo a configuração do seu corpo como um dado primário sobre o estado do ambiente. Isso significa que você pode intencionalmente mudar o sinal que o seu corpo envia ao seu sistema nervoso e então mudar o estado que o sistema nervoso ativa em resposta. A postura é uma via de acesso ao estado, né? A respiração é outra e talvez a mais direta e a mais imediata disponível. O nervo vago, o principal nervo do sistema nervoso parasimpático, ele é ativado diretamente pela qualidade da respiração, especificamente pela expiração. Então, quando a expiração ela é mais longa do que a inspiração, o nervo vago ele é estimulado. O sistema parasimpático ele é ativado e o organismo ele sai do modo de sobrevivência e entra no modo de crescimento em minutos. Com mudanças assim mensuráveis na variabilidade da frequência cardíaca, dos níveis de cortisol e na ativação do córtex pré-frontal. Isso não é técnica espiritual, mas é filosofia do sistema nervoso autônomo. E é tão direta que a medicina de emergência usa variações dessa técnica para regular estados de pânico agudo. 4 tempos de inspiração e 6 tempos de expiração durante 5 minutos e o estado muda. E quando o estado muda pelo corpo, né, quando o sistema nervoso ele saiu do modo de ameaça e entrou no modo de expansão através da respiração, a mente que tenta acessar um novo estado, ela encontra um terreno muito mais receptivo do que quando a abordagem começa pelo cognitivo. Existe uma dimensão do corpo como ferramenta de estado que vai além da postura estática e da respiração, e que a neurociência do movimento está mapeando com resultados que me interessam profundamente. O movimento físico deliberado, especialmente movimento que tem qualidade de expansão, de presença, de ocupação e de espaço, instala estados emocionais correspondentes através de múltiplos mecanismos simultâneos. Ele libera o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. E esse fator ele aumenta a neuroplasticidade e facilita a formação de novos circuitos. E com isso ele vai regular dopamina e serotonina de forma mais consistente do que a maioria dos estados cognitivos consegue produzir. E também ativa a integração sensomotora que está na base do estado de fluxo. Mas o que me interessa mais do que os mecanismos individuais é o princípio que emerge deles. O corpo em movimento deliberado não está apenas melhorando o humor, mas ele está criando as condições neurológicas e bioquímicas dentro das quais novos estados se instalam com mais eficiência. Quando você usa um movimento não como um exercício físico no sentido convencional, mas como uma prática deliberada de instalação de estado, você está operando na camada onde a mudança real acontece antes que a mente precise ser convencida, no corpo. Postura, respiração e movimento são 3 vias de acesso, né, ao estado interno que operam pelo corpo e que não requerem que você primeiro convença a mente. Elas funcionam porque o sistema nervoso autônomo lê o corpo como um dado primário, antes da análise da decisão consciente ou da narrativa. Isso tem uma implicação prática direta para o trabalho de cocriação. Quando você está num estado que não serve, num estado de contração, de medo, de escassez, e a mente ela está presa no loop do estado antigo, a via de entrada pelo corpo frequentemente é a mais rápida e a mais eficaz do que tentar mudar o estado pela análise. Muda a postura, muda a respiração e move o corpo de forma deliberada.
E então, quando o sistema nervoso já mudou de estado pela via corporal, você aí entra com a intenção, com a visualização e com a instalação do novo estado a partir de um terreno que já está receptivo. O corpo primeiro e a mente depois. Não porque a mente não importa, mas porque o corpo é a porta de entrada mais direta para o estado que a mente quer alcançar. Amy Cuddy foi criticada por parte da academia quando seus resultados foram difíceis de replicar com exatidão. O debate científico ele continua, mas o princípio que o experimento dela ilustra de que o corpo ele influencia o estado com a mesma bidirecionalidade com que o estado influencia o corpo, ele está solidamente fundamentado em décadas de pesquisa que neurociência, incorporada em fisiologia do sistema nervoso autônomo e em psicologia somática. Você não precisa esperar que a mente ela esteja no estado certo para começar a criar. Mas você pode começar pelo seu corpo. Pode usar a sua postura, a respiração e o movimento como vias de acesso deliberado ao estado que você quer sustentar. O campo não lê o que você pensa, mas ele lê o que o seu corpo expressa. O seu corpo ele responde ao que você intencionalmente escolhe fazer com ele. Se você quer trabalhar esse processo de forma estruturada e personalizada, integrando as vias corporais e cognitivas de acesso ao estado com consistência, o protocolo de soberania é esse trabalho. O formulário de aplicação está na descrição e as vagas são limitadas e o processo é seletivo. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.